Oi pessoal, eu sou o professor Marcos, esse é o canal Neureka e hoje nós vamos falar sobre como a neurociências pode ajudar no processo ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar. Tá legal? Tá aqui. Hoje o tema é neurociências ou, para os mais íntimos, neuroeducação. Tá legal? Bom, neurociências, como vocês sabem, é o estudo do sistema nervoso em todos os seus níveis, desde o nível molecular até o nível comportamental. Então, a neurociências, ela tem um papel muito significativo em várias áreas do conhecimento. E ela pode ser aplicada em várias áreas relacionadas, por exemplo, à educação, desde processos relacionados à gestão ao ambiente escolar propriamente dito, o chão da sala de aula mesmo. Tá legal? E é isso o que a gente vai mostrar para você agora, dentro de sala de aula. Por que é interessante que o professor conheça neurociências? Bom, tá aqui. Neuroplasticidade seria o primeiro tópico que a neurociências pode ajudar o professor. Como assim? Como assim, professor? Como é que você está falando sobre neuroplasticidade? Por quê? Porque a neurociências vai trazer para o professor a capacidade de entender que o cérebro, que o cérebro tem um acentozinho aqui, que o cérebro se transforma o tempo todo. O nome disso é neuroplasticidade. O cérebro se transformar o tempo todo significa que cada um de nós podemos aprender. Até, olha só, tem pesquisas que sugerem que o cérebro já começa a se transformar em relação à aprendizagem dentro do útero da mãe. Mas é óbvio que depois que nós nascemos, as grandes exposições, ao meio em que a gente vai viver, da nossa família e o próprio meio, o contexto social, ajuda, obviamente, a moldar o nosso cérebro e isso vai acontecer por toda a nossa vida. Então, quando nós falamos que a neurociências acompanha o processo de ensino-aprendizagem, já começa por aqui, já começa pela compreensão do que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se transformar o tempo todo. Isso acontece, como eu disse, por toda a vida. Um senhor que está lá no EJA, na educação de jovens e adultos, um senhor que tem 70 anos, ele pode aprender algo novo? Claro que pode. Ele pode aprender algo novo sempre, como eu acabei de afirmar. Bom, depois, um outro aspecto importante que a neurociências pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem é a memória e a aprendizagem. Bom, dentro do contexto do ensino, nós sabemos o quanto que é importante a capacidade que cada um de nós tem de aprender e memorizar. As neurociências, elas estudam o processo neurobiológico que envolve a memória e a aprendizagem e consegue, a partir daí, identificar técnicas que podem melhorar a aprendizagem e a retenção da memória, assim como também a resgatar essa memória, porque muitas vezes algumas informações elas estão retidas da memória, mas a gente tem dificuldade para acessar o banco de dados, não é verdade? Quantas vezes já aconteceu com você de você estar estudando e de repente a hora que você precisa lembrar disso como uma prova ou quando você quer conversar e explicar alguma coisa para alguém, a coisa não flui. Não é verdade? Então, o que está acontecendo aqui é que simplesmente você não consegue resgatar a memória. Bom, a neurociências, ela sugere que técnicas como, por exemplo, a revisão espaçada, a utilização de mapas mentais, elas são técnicas que funcionam muito bem para você aprender e para você consolidar melhor a informação que está sendo trabalhada, dentro do ambiente escolar. Bom, um outro aspecto interessante que a neurociências vai trazer para você são as diferenças individuais. O que quer dizer isso? Você aprende de um jeito, eu aprendo de um jeito diferente, o seu pai de outro, a sua mãe de outro. O que significa é que cada um pode ter um jeito de aprender mais e melhor. Partindo desse princípio, a gente também precisa entender que as técnicas que você vai utilizar para aprender e para memorizar podem ser diferentes. Aqui nós temos exemplos, existem várias técnicas de aprendizagem. Técnicas de revisão espaçada em mapa mental é só uma. Existe técnica de Feynman, o método Cornell, existem várias formas de você estudar.
Então, dependendo das características individuais de cada um, você vai ter preferência por um ou por outro método. Olha que legal isso. Isso porque a neurociências já afirma desde da década de 80 que existem inteligências múltiplas. Você já deve ter ouvido falar sobre inteligências múltiplas, que é o conceito de que as pessoas podem aprender de forma diferente e, portanto, desenvolver habilidades diferentes. Inteligência musical, inteligência sinestésica, inteligência visual, enfim, existem 9 tipos de inteligências, por isso o termo inteligências múltiplas, tá? E daí, como isso é verdadeiro, como a neurociência comprova que existem diferentes tipos de aprendizado, tem pessoas que aprendem mais através da visão, através da audição, pessoas que aprendem fazendo, que são sinestésicos. Então, dentro dessas diferenças, o que significa isso, né? Por que uma pessoa pode aprender mais pela audição, pela visão ou pela sinestesia? Significa que eu posso nascer com um cérebro que tenha um compartimento visual, de processamento visual, com alguma vantagem. Assim, outras pessoas com compartimento auditivo, com alguma vantagem. Ou pessoas que gostam de aprender fazendo, metendo a mão na massa. Aliás, o que é excelente para aprender. Então, de acordo com as neurociências, como tem diferentes formas que eu posso preferir utilizar canais sensoriais diferentes para poder aprender melhor, então eu posso, a partir daqui, escolher uma técnica que vem de encontro à minha, vamos dizer, às minhas preferências. Partindo desse princípio, o professor também ele pode começar a identificar diferentes formas de ensinar. Ou seja, ele pode começar a ter uma abordagem mais diversificada na hora de você estar ensinando. Usar técnicas, por exemplo, de ensino que valorizam informações visuais, mas também, dentro do mesmo conteúdo, trabalhar modelos que possam valorizar aquelas pessoas que aprendem através da audição. E, por outro lado, pessoas que também vão aprender através do fazendo. Então, o professor que aborda essas 3 possibilidades, vamos dizer, sensoriais de trabalhar o conteúdo, ele tem uma grande chance de atender a expectativa de um grande número de alunos dentro de sala de aula. Olha que interessante, isso tudo baseado em neurociências. Uma outra coisa interessante que a neurociência vai ajudar é na questão da atenção e foco, que é uma das grandes queixas que a gente ouve por aí relacionado a quê? As dificuldades de manter o foco, a atenção e a concentração. Bom, nós sabemos que existem situações que podem melhorar o foco, a atenção e a concentração. Uma delas é você aprender a gerenciar o tempo, né? Você tem uma técnica de gerenciamento de tempo, porque às vezes o aluno não consegue ficar meia hora focado em algo, mas se ele tiver uma técnica de gerenciamento de tempo, você pode ensinar ele a, marcar um tempinho no relógio dele aqui, ó, 20 minutos e ficar ligadão. E depois ele vai fazer alguma coisa no próprio caderninho, dentro de sala mesmo. Ele pode fazer alguma outra atividade ali de 2, 3 minutinhos para sair daquela questão da concentração, né? E depois voltar a ter foco, tá? Fora isso, o que você pode fazer no caso da sala de aula? Atenção e foco realizando o quê? Pequenas pausas. Porque você começa a ver que a turma fica dispersa, né? Depois de 20, 30 minutos você começa a perceber, o pessoal está muito agitado. Então, peraí, agora vamos parar um pouquinho e vamos fazer alongamento. Então, você pode ensinar seus alunos a fazer alongamento, é uma atividade física leve. Você pode ensinar seus alunos a fazer meditação. Olha que interessante. Existem técnicas meditativas que você faz em 5 minutos, em 10 minutinhos, e com isso você depois retorna à sua atividade normal dentro de sala e vai fazer com que o seu aluno consiga manter atenção e foco por mais 25, 30 minutos. Vai depender de cada turma. Tá legal? Então, neurociências já comprova que técnicas de meditação, pequenas paradas, né, pequenos intervalos durante a execução das aulas ajuda muito a cada retorno desse manter o foco por um determinado tempo. Bom, depois, emoções e aprendizagem. A neurociência sugere que as emoções têm um forte papel sobre a consolidação da memória. Na verdade, isso já é muito estudado, já é bem consolidado dentro das neurociências. E o uso de histórias que trazem emoções. Então, por exemplo, eu uso dentro do ambiente universitário, eu conto casos clínicos. Eu trabalho como professor na área de reabilitação, trabalhei muito tempo na área de psicologia também, ensinando neurociências para psicologia, e o que a gente fazia é contar histórias de paciente, por exemplo.
Quando você conta histórias, as pessoas se envolvem emocionalmente, contam histórias que aconteceram com os pais e tal. Então, com isso, com os pais, com o tio, com o parente, com o primo, e isso faz elas se identificarem com o conteúdo. Então, emocionalmente, você acaba aqui prendendo a atenção do indivíduo, porque parece estar participando, que faz parte do dia a dia. E isso faz com que, emocionalmente, ele esteja envolvido dentro do processo de aprendizagem. Isso ajuda bastante. Bom, uma outra questão interessante é a regulação do estresse. O estresse a gente sabe que há pouco tempo era considerado um mal do século. Agora tem o estresse, tem a ansiedade. Então não mudou muita coisa, né? O estresse é sim um dos males do século. E a neurociência sugere que se você criar o ambiente seguro para que os alunos possam participar da aula, isso vai diminuir o nível de estresse. Por quê? Geralmente, nas aulas onde o aluno ele é ativo, onde ele é mais participativo, dá ao aluno a possibilidade, como eu disse, de ter aquela interação mais dinâmica com o conteúdo. Isso faz com que ele mantenha atenção e foco, até para poder participar da forma ativa que você quer. Não é verdade? Então, se isso é verdadeiro, você criar um ambiente seguro, você acaba reduzindo o nível de estresse. Porque tem aquele aluno que você sabe que ele até quer participar, mas ele tem vergonha, ele tem medo, e ele chega só no final da aula para poder falar com você. Não é verdade? Então, esse tipo de aluno você perde quando o ambiente ele é estressor, quando o ambiente gera ansiedade. Então, quando você cria um ambiente seguro para os alunos participarem, você consegue ter a atenção, foco, a motivação e o engajamento. Ok? Isso tudo, olha só, sugerido pela neurociências, tá? Bom, e o desenvolvimento do cérebro infantil? Quando a neurociências fala que é importante entender o cérebro infantil por aprendizado, o que a gente quer dizer? Existem fases, vocês sabem disso como professores, que existem fases. Essas fases do desenvolvimento infantil sugere que ele está com uma determinada, vamos dizer, idade cognitiva. Então, ele está pronto ou não para receber determinado conteúdo de uma certa forma. Então, o que acontece? Conhecendo o momento cognitivo da criança, o desenvolvimento, a fase do desenvolvimento infantil, você acaba escolhendo melhores atividades para que possa desenvolver a habilidade da criança, a habilidade e a competência naquele conteúdo que você quer. Tá legal? Além disso, é muito interessante que você entenda o desenvolvimento do cérebro infantil para que você possa também entender um pouco sobre transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, como o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, ou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você pode entender o TOD, o transtorno opositor desafiador. E entender sobre o desenvolvimento do cérebro infantil aproxima você da realidade do aluno. Você chega mais próximo, consegue entender o momento em que o aluno se encontra cognitivamente para escolher para ele a melhor atividade para, portanto, desenvolver melhor o seu processo de ensino e aprendizagem. Tá legal? É isso. Se você gostou do conteúdo, você compartilha. Tem muitas pessoas que precisam, né, querem ouvir esse tipo de explicação porque tem curiosidade sobre neurociências e muitas vezes não acha o vídeo ideal para isso. Por outro lado, não deixa de dar o seu like, porque para nós é bem legal o seu like. E se você gosta de conteúdo de neurociências, neurociências voltada para a educação, neurociências aplicada no contexto comportamental, se inscreve no canal, porque aqui tem muita coisa, incluindo neuroanatomia e neurofisiologia. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!